E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente estará analisando as televisões Q60T, Q70T e Q80T da Samsung, galera. Todos os modelos QLED, então a gente vai estar comparando aqui a qualidade de imagem das três televisões. Só lembrando que a gente também já fez essa comparação com os modelos de 2019, só procurar no canal, vocês também encontram, mas agora a gente vai para os modelos atualizados de 2020, então vamos nessa! Sempre lembrando que aqui embaixo no campo da descrição a gente vai colocar o link para o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente coloca várias promoções de produtos aí do universo da tecnologia, incluindo televisão, tá? Então se a gente achar uma promoção legal, talvez de uma televisão QLED, a gente também coloca no grupo, vocês podem entrar aqui embaixo e conferir. Só lembrando aí, caso alguém não conheça como é que são feitas as análises aqui no canal, basicamente a gente separa aí 10 características que a gente acha aí muito importante quando a gente fala de qualidade de imagem e coloca numa classificação, que é ótimo, bom, aceitável, ruim e péssimo. Sendo que ótimo é uma televisão que está entre as melhores da categoria, bom é uma televisão que provavelmente vai agradar a todos os usuários, aceitável é uma televisão que também deve agradar a maioria, entretanto usuários mais exigentes provavelmente aí talvez esperariam um pouco mais. Quando a gente fala ruim, é uma televisão que deve desagradar todos os usuários mais exigentes e também alguns ali que nem são tão exigentes assim. E quando a gente fala péssimo, é uma televisão que provavelmente vai desagradar todo mundo, então vamos aí para as comparações. A primeira característica que a gente vai analisar aqui é o contraste da imagem, ou seja, como uma cor consegue se destacar uma em relação à outra, e essa é uma das principais características aí quando a gente analisa a qualidade de imagem de uma televisão. Para Q60T a gente classificou como sendo ótimo, ou seja, nossa categoria máxima aqui no canal. Para Q70 a gente também classificou como ótimo, ou seja, novamente categoria máxima. E a Q80T a gente classificou como sendo bom, ou seja, também deve agradar a maioria dos usuários. Entretanto, vocês podem perceber aqui que a Q80T, que é um modelo mais caro da televisão, apesar de ter um contraste bom, ela ficou uma categoria abaixo. Por que isso? Porque ela possui algumas tecnologias que ajudam aí a melhorar o nível de reflexo, o ângulo de visão da televisão, e geralmente isso impacta aí na qualidade de contraste, mas de qualquer forma o contraste das três são muito boas. Se a gente for fazer uma análise mais rigorosa, a gente vê que a Q70 tem um melhor contraste, em segundo vem a Q60 e em terceiro vem a Q80. Agora vamos analisar aí o escurecimento local, também conhecido como local dimming, que é uma tecnologia que tem em algumas televisões para ajudar aí o preto da televisão ficar mais profundo. Então vamos lá. Em relação a essa característica, tanto a Q60 quanto a Q70 não tem essas características, não tem essa tecnologia no caso, então eu acho que nem vale analisar porque não tem. Já a Q80 sim tem essa característica e a gente classificou aqui como sendo aceitável. Então nessa característica Q80 tem vantagem por ter a tecnologia, enquanto as outras duas não têm essa tecnologia. Agora vamos aí analisar o HDR da televisão, que é uma tecnologia aí que ajuda a melhorar as cores da televisão. Nessa categoria aqui, galera, a gente classificou a Q60 como sendo ruim, a gente classificou a Q70 também como sendo ruim, e na Q80, que é o modelo mais caro, a gente classificou aí como sendo aceitável. Quando a gente fala aqui que a televisão tem um HDR ruim, é porque o pico de brilho do HDR não é tão forte, ou seja, para você conseguir de fato ver aí o HDR em ação, provavelmente você vai ter que assistir em um ambiente escuro, sabe? Quando o HDR de fato é muito bom, geralmente você consegue ver a diferença tanto em um ambiente mais claro quanto em um ambiente mais escuro. No caso da Q60 e da Q70, como a gente classificou aqui como sendo ruim, provavelmente tu só vai conseguir ver de fato a diferença assistindo a televisão em um ambiente mais escuro, enquanto a Q80T tem um HDR aí mais aceitável, que deve aí satisfazer mais os usuários. Se a gente fosse fazer uma análise mais rígida aqui, em primeiro lugar, no caso, ganha a Q80 com HDR melhor, em segundo vem a Q70 e em último vem a Q60. Agora analisando o ângulo de visão, a gente colocou aqui a Q60 como sendo aceitável, a Q70 aceitável também e a Q80T a gente classificou como bom, ou seja, a Q80T tem um ângulo de visão melhor, ou seja, você pode mais se deslocar mais na lateral, ficar mais na diagonal e mesmo assim a Q80T tende a manter uma melhor qualidade de imagem em relação a Q60 e a Q70. Agora vamos falar sobre os reflexos, ou seja, como que a televisão consegue competir com os reflexos de fora? Será que deixar a luz acesa ou a janela aberta vai incomodar muito? Sim ou não? É basicamente isso quando a gente fala de reflexo.
Nessa categoria a gente classificou aí tanto a Q60 quanto a Q70 como sendo aceitável, ou seja, deve agradar aí a maioria dos usuários, mas pessoas mais exigentes talvez provavelmente gostariam aí de uma competição um pouco melhor aí em relação a combater a luz. Já a Q80 a gente classificou como ótimo, ou seja, a nossa categoria máxima. Então, se você é uma pessoa que quer uma televisão para colocar em um local mais iluminado, sem sombra de dúvidas, aí a Q80 é o mais indicado para você. Agora vamos analisar o tempo de resposta da televisão. Sempre lembrando que quando eu falo de tempo de resposta é basicamente o seguinte: quando uma imagem, seja num jogo, seja num filme, passa pela Terra muito rápido, existe uma tendência dessa imagem deixar um rastro por trás. Quanto melhor o tempo de resposta, menos rastro a imagem deixa. Então, vamos lá. Em relação a Q60 e a Q70, nós classificamos como sendo aceitável. Já o Q80 aí mostrou ser superior, tendo a classificação bom aqui no canal, ou seja, deve agradar a maioria dos usuários. Se a gente fosse fazer uma análise mais rígida, a Q80 de fato é melhor, como eu já disse aqui. Em segundo vem a Q70 e em último vem a Q60. Agora vamos analisar aí o input lag da televisão. Sempre lembrando que o input lag basicamente é quando eu estou jogando no jogo, quando eu faço um movimento no controle, quanto tempo de fato demora para esse movimento se concretizar ali na televisão. Em relação a isso, a Q60 a gente classificou como sendo bom, a Q70 a gente classificou como sendo ótimo, ou seja, a nossa categoria máxima, e a Q80 a gente também classificou como sendo ótimo aqui no canal. No geral, as três televisões aí têm um desempenho muitíssimo bom nessa categoria, provavelmente vai satisfazer a maioria dos usuários, independente de qual dessas três televisões você escolha, porque as três têm um input lag realmente muitíssimo bom. Se a gente fosse fazer uma análise mais rígida aqui, a gente colocaria um empate técnico, tá, entre a Q70 e a Q80, porque tem um input lag muitíssimo parecido. Já a Q60 a gente classifica um pouquinho mais baixo, mas ainda assim bastante próximo da Q70 e 80. Provavelmente na hora de você jogar você nem deve sentir alguma diferença entre esses três modelos. Agora vamos ver a taxa de atualização das televisões. Em relação a isso, a Q60 tem uma taxa de atualização de 60 quadros, enquanto as outras duas televisões, tanto Q70 quanto Q80, tem uma taxa de atualização de 120 quadros, ou seja, tanto Q70 quanto Q80 levam um empate aí e as duas são melhores que a Q60. A última característica que a gente vai analisar aqui é o HDMI da televisão, e nessa característica o HDMI da Q60 é 2.0, enquanto aí tanto da Q70 quanto a Q80 elas possuem uma porta HDMI 2.1, que é superior a HDMI 2.0 que a gente encontra na Q60. Sempre lembrando que a principal vantagem de ter um HDMI 2.1, como é o caso da Q70 e da Q80, é que você, por exemplo, consegue jogar um jogo a 4K 120 quadros por segundo, algo que não é possível de fazer numa televisão com HDMI 2.0. Agora a gente vai mostrar aí para vocês uma tabela geral para ficar mais fácil a visualização de quem ganhou no quê. A gente pode ver que a Q60T ela ganhou na uniformidade de preto, a Q70T ganhou aí no contraste, enquanto a Q80T ganhou no resto aí das categorias. Ganhou, por exemplo, no escurecimento local, ganhou no HDR, ganhou no tempo de resposta, ganhou no ângulo de visão e ganhou nos reflexos, ou seja, a gente pode ver que de fato, na maioria das características, a Q80 se mostrou superior, como já era de se esperar, afinal de contas é um modelo mais caro. E a gente também colocou empate entre input lag, taxa de atualização e HDMI. Sempre lembrando que nessas três categorias que a gente colocou empate, que é input lag, taxa de atualização e HDMI, é empate entre Q70 e Q80, tá? A Q60 não ficou empatado, ela é um pouquinho inferior nessas três características que eu coloquei empate. Mas enfim, qual é a melhor televisão? Olhando aqui, de fato, a gente consegue ver que de forma geral a Q80 realmente é superior às outras televisões. Entretanto, se a gente for analisar bem, por exemplo, se você for um consumidor focado aí, por exemplo, em jogar jogos de videogame, a gente pode ver que duas características muito importantes, como input lag, taxa de atualização e HDMI, né, no caso três características muito importantes, nessas três características, tanto a Q70 quanto a Q80 a gente colocou empatado. Então, se você é um público aí mais voltado para jogar jogos, talvez não seja tão vantajoso assim comprar a Q80, sendo que na maioria das características para gamers, a Q70 também se mostrou extremamente parecida. Obviamente que se você for um usuário mais exigente, você vai sim pegar a Q80, porque como eu falei, tem um HDR melhor, tem um ângulo de visão melhor,
consegue competir melhor com os reflexos de fora. Então você tem que ver aí o que você leva em consideração e o que é mais importante para vocês na hora de comprar uma televisão. Antes de encerrar o vídeo, sempre lembrando aqui que a gente já fez no canal uma comparação aí entre a Q70 de 2019 e Q70 de 2020 e também Q80 de 2019 contra a Q80 de 2020. Eu acho interessante vocês darem uma olhada, porque não necessariamente os modelos de 2020 são melhores em tudo em relação ao ano passado, tá? Então acho que vale uma olhadinha e, como eu já falei lá no início, se eu não estou enganado, a gente também já fez a comparação entre esses três modelos, um vídeo muito parecido, só que em relação aos três modelos de 2019. Sempre lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar aquele grupo do WhatsApp que eu falei, onde a gente atualiza lá com promoções, e também vai estar o link aí das televisões, caso vocês tenham ficado interessado em comprar elas. Lembrando aí sempre aí de dar um gostei, se inscrever no canal, postar um comentário caso vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Vocês podem fazer perguntas, dar ideias, sugestões de outras comparações como essas aqui. Então é isso aí, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.